Olá, pessoal. E a nossa aula de hoje vai ter como objetivo trazer para vocês os principais fundamentos sobre o batismo nas águas. Na nosso encontro passado, nós falamos sobre a igreja e hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas, certo? Então, o que acontece conosco? Nós cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, certo? Ou seja, não existe nenhuma igreja que não batize, ou seja, toda igreja que se diz evangélica, ela deve batizar, certo? Dada por ordem específica do Senhor Jesus, quando diz assim em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim, ó: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Toda a função daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é anunciar o Evangelho. E aqueles que aceitarem a Jesus, a próxima etapa é ensinar e depois batizar. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque o batismo até então era o batismo de arrependimento, que é o batismo de João, certo? Reconhecemos esse ato como testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento, mediante o qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo, certo? Então, na hora do batismo, ali um simbolismo de que aquela pessoa que aceitou a Jesus, ela morre para o mundo e renasce para Cristo. Como está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 12, que diz assim, ó: Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Certo? Próximo item que nós vamos meditar agora: o batismo nas águas em si. Porque muitos se perguntam: por que eu preciso me batizar? Eu não poderia ficar na igreja sem me batizar? Então vamos lá. É um ato importante e repleto de significados espirituais, que é administrado pela igreja ao crente mediante arrependimento e confissão de fé, onde quer que o evangelho seja pregado, certo? Aonde quer que o evangelho seja pregado e alguém aceite a Jesus como Senhor Salvador, o batismo precisa fazer parte desse processo, porque é um sinal de arrependimento, ou seja, aquela pessoa morreu para o mundo e nasceu para Deus. Nós o efetuamos por imersão do corpo inteiro, uma única vez em água, certo? Então nós não aspergimos, nós mergulhamos uma única vez e em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, como Jesus ensinou. A palavra batismo significa mergulho ou imersão. As evidências do Novo Testamento não deixam dúvidas sobre esse procedimento, ou seja, todos aqueles que foram batizados foram imersos. Nós não observamos exceção. João batizava em Enom, como nós podemos observar, porque ali havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. João capítulo 3, versículo 23. Quando o Senhor Jesus foi batizado, está escrito que após o ato ele saiu logo da água. Mateus capítulo 3, versículo 16. Não foi diferente no batismo do eunuco da rainha Eutíope. Diz assim: E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe.
Atos, capítulo 8, versículos 38 e 39. O batismo simbolizava a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, deixando claro que se trata de uma prática imersionista para quem tem dúvida, certo? Diz assim, ó, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, no batismo ali, nós estamos dizendo que fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo para a nova vida. Então, trata-se de um ato público de fé, no qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, certo? Então, simples assim. A fórmula batismal, certo? Como deve ser esse batismo? O processo, né? A ordem dada por Jesus foi de batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Cremos e praticamos a fórmula que ele mesmo ordenou. Uma ordem dada por Jesus deve ser cumprida, sobre a expressão que aparece 4 vezes no Antigo Testamento. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus e em nome do Senhor, certo? Significa que o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, certo? Então, justificando porque é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Item 3. Batismo não é sinônimo de regeneração. Isso é muito importante. O batismo não é salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. O perdão dos pecados está em conexão com o arrependimento que precede o batismo. A frase arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. É interpretada erroneamente muitas vezes como essencial ao perdão, como fazem as principais seitas unicistas. No sermão seguinte, o apóstolo Pedro nem sequer menciona o batismo. A ênfase é dada ao arrependimento, à conversão e à aceitação de Cristo, como nós podemos observar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus, que já dantes foi pregado. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. O contexto bíblico mostra que o batismo não salva. Quando ele diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, certo? Então, o ato da salvação está ligado ao crer. Não há menção de batismo na segunda cláusula. Isso mostra que a simples falta de fé leva à condenação e não à falta do batismo. Não é a ausência do batismo que anula, mas a ausência de fé, certo? Vamos lá? Nós fomos batizados porque somos salvos e não para ser salvos, certo? Então não é porque você é batizado que você é salvo, mas primeiro você é salvo para depois ser batizado. João Batista só batizava quem manifestava frutos dignos de arrependimento. Nós podemos observar em Mateus capítulo 3, versículo 8 e Lucas 3 e 8. Os primeiros candidatos ao batismo
recebiam antes a palavra e depois se submetiam ao batismo. Se você tem dúvida, bora lá. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. Então, primeiro receberam a palavra, creram na palavra, para depois serem batizados. E aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos capítulo 2, versículo 41. Assim sendo, é possível uma salvação sem batismo, como aconteceu com o malfeitor crucificado ao lado do Senhor Jesus. O malfeitor arrependeu-se e não teve tempo para ser batizado. O batismo é uma ordenança divina, é em si um ato de compromisso e profissão de fé. É um ato público em confirmação daquilo que já possuímos, a salvação pela fé em Jesus. O batismo infantil. Não aceitamos nem praticamos o batismo infantil por não haver exemplo de batismo de crianças nas Escrituras e por não ser o batismo um meio da graça salvadora ou sinal ou selo da aliança que substitui a circuncisão dos israelitas. Também por não ser possível a criança ter consciência de pecado, condição necessária para que ocorra o arrependimento. As crianças em estado pueril não preenchem esses requisitos, certo? Ou seja, elas possuem a inocência. Sobre a circuncisão que é pregada pelos judeus quando os gentios aceitaram o evangelho, o pensamento cristão e bíblico é: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a nova criatura. Então, depois da nova aliança inaugurada em Cristo, o verdadeiro sentido está em Cristo e não em atos de circuncisão ou não. Cremos e ensinamos que o batismo é a pena para os que primeiramente se arrependem dos pecados e creem em Jesus, sendo também necessário pedir para ser batizado, como nós observamos. Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo, ele disse o que? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Atos 8, 36, 38. Assim, os candidatos ao batismo precisam exercer o arrependimento e a fé. O Novo Testamento mostra o batismo posterior à fé. Isso é visto no dia de Pentecoste e na campanha evangelística de Filipe em Samaria, que diz assim: como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Atos 8, 12. Esses fatos não deixam margem para o batismo infantil, certo? Batismo, elemento central do batismo, o arrependimento e a fé em Jesus. Arrependimento por imersão nas águas, certo? Para você que ficou com dúvida. Esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a pessoa tem que tomar essa decisão de ser batizado, certo? Então, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula, trazendo um estudo sobre o batismo, e o nosso próximo tema da nossa próxima aula é sobre a Santa Ceia. Que Deus abençoe você, derrame graças maravilhosas e até o nosso próximo encontro.